Vou chamar Isabel Mega, que também tem apurações sobre esse telefonema. Muito boa tarde para você, Isabel. É sempre um prazer tê-la aqui conosco no 360. E olha, você apurou que aquele acontecimento marcante, que marcou e abalou a relação entre Brasil e Estados Unidos foi a mudança ali no visto da embaixadora brasileira em solo norte-americano, a Maria Luísa Viotti. Conta pra gente sobre esse episódio. O presidente Lula aproveitou a ligação para tratar disso? Ficou de fora, Débora, Yuri e você que nos acompanha aqui no 360, boa tarde para todo mundo. E tem um motivo na percepção de fontes do governo brasileiro para alguns assuntos mais espinhosos, como esse, terem ficado de fora. Não trataram sobre a questão da revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, não trataram também da concessão do agrimã ao indicado e aprovado já pelo Senado americano para assumir a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, o político republicano Daniel Pérez. Trump não pediu em nenhum momento alguma concessão do Brasil ágil desse agrimã. Simplesmente eles não tocaram no assunto. O que tem por trás na leitura de fontes do governo brasileiro? Isso mostra e se conecta muito com o que o Pedro Venceslau estava contando para a gente. Isso mostra que você tem essas atitudes sendo feitas dos americanos em relação ao Brasil, muito sendo guiadas e feitas por subordinados a Donald Trump e não com a interferência direta de Donald Trump. E aí, eles falam muito do papel de Marco Rubio. Hoje, o super-ministro de Trump, é o ministro do Departamento de Estado, é apontado como o sucessor, inclusive, do presidente americano na Casa Branca, e que tem essa visão e essa condução mais ideológica da Casa Branca. Então, na visão de fontes brasileiras, quando você nem faz nenhuma menção do ponto de vista do americano de vir pedir pela interferência do governo brasileiro que aprove a condução do embaixador aqui para Brasília ou a própria situação envolvendo todo o contexto que acabou com essa medida, que é uma medida diplomaticamente agressiva de você retirar o visto de uma embaixadora de outro país, quando tudo isso fica de fora, isso mostra que são coisas que talvez nem cheguem até Donald Trump, que fica realmente neste andar ligeiramente abaixo, que é o andar chefiado por Marco Rubio. Agora, o Brasil está vendo essa conversa como extremamente positiva. O ponto principal da nota é a reabertura do canal de negociação sobre o tarifaço. Então, a expectativa de que essas reuniões possam voltar a acontecer. Tem muita coisa na relação Brasil-Estados Unidos que fica jogada para o horizonte pós-eleição, até para que, na visão de fontes brasileiras, os Estados Unidos saibam com quem vão negociar. Então, isso entra, por exemplo, na questão dos tarifaços, mas só de você ter esse fato de voltar a ter um canal de diálogo, de negociação, isso já é bastante positivo na visão do governo brasileiro. A própria concessão do agrimã, essa aceitação, digamos assim, da indicação do embaixador americano aqui em Brasília, estava prevista para ficar em banho-maria. Vamos ver se o Brasil vai mudar algo em relação a isso, mesmo sem Trump pedir a interferência de Lula sobre isso. Mas o que a gente tinha de indicativos do Palácio do Itamaraty, do Palácio do Planalto, é que isso ia ficar em banho-maria. E eles foram tocando em outros pontos. Trump foi descrito por uma fonte que acompanhou a conversa como extremamente amigável ao Brasil. Uma conversa bastante longa, em que falaram sobre cenário internacional, nos mesmos moldes que Lula pontuou algumas coisas em telefonemas recentes a Xi Jinping, presidente chinês, também Vladimir Putin, presidente da Rússia, fez algumas críticas sobre o Conselho de Segurança da ONU, que é inoperante, por exemplo, e que Trump teria recebido bem também essas colocações. E aí, para arrematar aqui, Débora, um pouco daquilo que vem de recado da política também, porque alguns aliados do presidente Lula já vieram comemorar aqui que, ufa, finalmente temos um fato para tentar colocar em segundo plano o caso Lulinha do noticiário.
Então, querendo ou não, veio em um bom momento para o governo, que até aqui passou uma semana muito dura, com fato atrás de fato sobre o caso Lulinha, e agora vê uma chance de respiro ao trazer uma agenda positiva junto ao presidente dos Estados Unidos. Isabel Mega trazendo informações aqui também conosco, já voltamos a conversar. Até já. Essa conversa entre Lula e Donald Trump também teve fundo econômico, é claro. Uma nota da Secretaria de Comunicação do Planalto afirma que o presidente brasileiro enfatizou que as justificativas para os novos tarifaços do governo americano são infundadas e que Trump concordou em se reunir pessoalmente com Lula o mais breve possível. Todos os detalhes dessa ligação nesse aspecto econômico vão chegar ao vivo de Brasília com a Carol Rosito, já na tela conosco. Boa tarde, Carol. Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, em 1h20 de conversa, né, deu para falar muita coisa. Esse aspecto econômico que você trazia agora em relação ao tarifaço aplicado pelos Estados Unidos aqui a produtos brasileiros. Falaram de tarifaço, também combate a crime organizado e até os conflitos na Ucrânia e também no Oriente Médio. Essa ligação, segundo apurou a CNN, foi uma iniciativa do presidente Lula, aconteceu ali por volta das 9h30 da manhã. Lula estava no Palácio do Alvorada antes de embarcar para agendas em Minas Gerais, né? O Palácio do Planalto classificou na nota que foi divulgada há pouco uma conversa ali amistosa, cordial, mas o presidente Lula não poupou críticas em relação às tarifas, né? Disse que as tarifas impostas pelos Estados Unidos não são justificadas ali, são infundadas, né? As tarifas que foram aplicadas ali com base exatamente na seção 301 da Lei de Comércio do país norte-americano. Segundo o Palácio do Planalto, Trump concordou que é importante preservar esses vínculos comerciais fortes e acabou propondo uma nova reunião entre representantes dos dois países para tentar chegar aí a uma solução, eventualmente, né? Vamos lembrar que em julho os Estados Unidos taxaram produtos brasileiros em 12,5% por suposta falha ali na fiscalização de trabalho forçado e em seguida 25% por ferir práticas comerciais consideradas injustas pelos Estados Unidos, se referindo especificamente, por exemplo, à questão do PIX. O governo brasileiro decidiu, depois disso, aplicar a lei de reciprocidade, a lei brasileira, aprovada pelo Congresso em 2025, diz que já comunicou, inclusive, os Estados Unidos sobre essa decisão para abrir exatamente esse canal de diálogo, né? Sobre crime organizado, o presidente Lula voltou a manifestar ali interesse na cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado, mas reafirmou que, apesar de os grupos exercerem terror cotidiano, especificamente PCC, Comando Vermelho, aqui no Brasil, não se confundem com organizações terroristas, que foi aquela outra classificação colocada pelos Estados Unidos, que também gerou impostos aqui a produtos brasileiros. Falaram ainda sobre os conflitos na Ucrânia e também no Oriente Médio, chegaram ali a um consenso, né? Tem um ponto em comum em relação a isso, a questão da solução dessas guerras. O presidente Lula acabou também fazendo críticas ao Conselho de Segurança da ONU. Portanto, uma conversa que aconteceu aí por iniciativa do presidente Lula com o governo norte-americano Donald Trump, uma conversa de 1h20 por telefone nessa sexta-feira. Volto com vocês. Nossa repórter, então, Carol Rosito, direto aqui de Brasília, detalhando essa conversa por telefone entre Trump e Lula. Obrigada, Carol. Bom trabalho. A Carol volta